Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia, ofertado pelo Campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro Aguiar de Souza, estamos ofertando a disciplina Metrópole, Região e Novas Regionalizações. Na aula de hoje, nós vamos debater o tema Brasil no século XXI por uma nova regionalização, agentes, processos e escalas. Vamos começar? Bom, pessoal, então, trabalhando aqui com os objetivos da nossa aula, a ideia é que a gente possa refletir sobre conceitos e categorias analíticas que podem ser úteis para compreender esse quadro atual da conformação do tecido urbano e, por consequência, da estruturação do quadro regional no Brasil, tá? Então, pensar aí em conceitos importantes, categorias analíticas que podem nos conduzir para estruturação de programas e projetos de pesquisa. Confrontar também algumas diferentes perspectivas sobre esses processos recentes de mudança na urbanização brasileira e pensar, inclusive, o quanto essa dispersão tem alcançado aquilo que se chama áreas de fronteira e pensar um pouco também no próprio significado disso que a gente chama de áreas de fronteira, do ponto de vista geográfico. E aí, nesse sentido, queria fechar a aula tentando sugerir alguns temas emergentes, alguns programas de pesquisa que estejam alinhados a essa discussão sobre a dispersão urbana e metropolitana no território brasileiro. Então, tentar vencer aqui esses objetivos nessa nossa conversa, tá? E como referência para essa aula, nós estamos propondo, tá, a leitura aqui de 5 capítulos desse livro, o livro que tem o nome da aula, tá? O Brasil século XXI, por uma nova regionalização, está organizado, por alguns geógrafos aí muito conhecidos, a Esther Limonade, o Rogério Rasbar e o Rui Moreira, um livro de 2015. E esses 5 capítulos, tá, não é para assustar, são capítulos pequenos, tá, são poucas páginas cada um deles. E a ideia, na verdade, nem é que a gente faça aqui nessa aula uma abordagem muito detalhada, uma descrição do que está nesses capítulos, tá? Eu vou tentar me ater mais às categorias analíticas que emergiram dessas leituras, mas são 5 capítulos que tentam fazer um debate a respeito de 2 grandes macroprocessos, tá? Então, 5, 6 e 7 tratam da região sudeste, o 5 a respeito de São Paulo, o 6 a respeito do Rio de Janeiro e o 7º a respeito do sudeste, todos eles debatendo em alguma medida essa questão do processo de dispersão urbana, e das suas consequências, cada um na sua escala de análise, processos também relacionados, de desindustrialização, de transformação do quadro metropolitano. E nos capítulos 8 e 9, o tema é a Amazônia, o tema é a fronteira, e como esses processos estão alcançando essa região, que seria conhecido como fronteira de ocupação, dentro dessa perspectiva, do que esses processos trazem de influência para a Amazônia em si, ou para essa área de floresta, essa área de fronteira de ocupação no território brasileiro. Bom, então já aviso, não vou me ater muito aos detalhes, às temáticas, aos dados que estão aqui, então recomendo realmente que se faça a leitura do livro em outra aula ministrada pelo professor Leandro. Outros capítulos desse livro já foram abordados, então fica realmente a recomendação para a leitura do material como um todo. Inclusive faço o destaque que a bibliografia desses 5 capítulos, eu acredito, se for para trabalhar dentro dessa temática, um trabalho aqui na própria dissertação do mestrado, você já tem aqui uma bibliografia riquíssima, que certamente dá conta de estruturar um debate a respeito desse assunto. Então fica a recomendação não só para a leitura do capítulo, mas para ficar atento
as bibliografias, né, de cada um deles, que já vão te dar aí uma bibliografia bem vasta. Bom, então queria tentar passar aqui pelas questões centrais que a gente vai tentar responder. Então, primeira questão que eu queria colocar é a gente questionar se o Brasil, nesse momento atual, ele vem estruturando uma rede urbana integrada ou ele ainda é marcado pela fragmentação do tecido urbano. Então, nós temos aí uma ampla bibliografia que faz esse debate a respeito do Brasil arquipélago, né, de que a nossa rede urbana sempre se estruturou dentro dessa perspectiva do Brasil arquipélago. E nos últimos anos, segunda metade do século XX, né, algumas iniciativas importantes, inclusive na sua maior parte, né, de investimentos estatais para integração do território, né, fica essa pergunta: será que, passadas essas décadas, né, após, por exemplo, o investimento numa estrutura rodoviária, né, que iniciou ali com o governo JK, será que a gente conseguiu constituir uma rede urbana integrada? Né? Quais são as marcas no território que podem nos dar essa perspectiva? E fundamental tentar entender, né, se finalmente, depois de todo esse tempo, nós efetivamente temos, né, um tecido urbano, uma rede urbana que se integrou no país. Outro elemento também, né, uma questão aí que é bem importante, que perpassa aí alguns desses textos, tá, desses capítulos que a gente está propondo aqui, que se para compreender o processo de urbanização brasileiro hoje e com algum destaque para o processo de metropolização, será que a dicotomia rural-urbana está superada? Será que contrastar o território brasileiro entre áreas rurais e urbanas já não é mais suficiente para tentar compreender o processo atual e que talvez outras categorias precisam emergir, por exemplo, contrastar os espaços entre metropolizados e não metropolizados? Então essa é uma questão que também está colocada nos textos, né? É um debate que considero ser importante, inclusive a própria reflexão sobre o significado de rural-urbano, acredito, né, ela por si só tem aí o potencial de formar um programa de pesquisa interessante. Processos difusores da cidade e do urbano no território brasileiro, e daí a gente tentar fazer a diferenciação entre o conceito de cidade e o conceito de urbano, a gente tentar encontrar os elementos que nos ajudam a pensar esses dois conceitos de forma diferenciada e como isso pode ser útil para a gente, né? Então, quais são os processos mais importantes que têm difundido, né, tanto a estrutura física, a cidade, como também o urbano, que a gente tenta classificar como algo que é maior que a própria estrutura física, né? E a questão, né, que eu acho que seria interessante a gente encerrar essa aula é pensar em que programas de pesquisa podem emergir sobre essa discussão, né, dentro dessa discussão da formação do território brasileiro. Tá? Então, perguntas importantes que a gente vai tentar passar. E a minha proposta, né, como eu falei, não é focalizar na descrição, né, do que esses textos estão passando, mas eu tentei fazer aqui um apanhado dos conceitos mais importantes que estão naqueles 5 capítulos. Então, aqui não está organizado por capítulo, né? É uma sequência de conceitos aqui que eu considerei né, que se repetem em um e outro, né, que eu considerei interessante a gente passar por eles e tentar estruturar aqui um debate a respeito deles. Obviamente também não é nada né, que num tempo aqui de uma aula apenas, né, nós vamos conseguir passar por todos esses conceitos, mas eu acredito que o debate a respeito desse conjunto aqui de conceitos, de categorias analíticas, pode ser muito útil na construção da argumentação, da estruturação teórica do seu projeto de pesquisa, caso, né, você tenha a intenção
de trabalhar dentro dessa temática. Então aqui já tem a ideia que é te oferecer, né, um compilado que tenta até arrematar, né, algumas ideias que foram sendo discutidas por mim e pelo Leandro ao longo do nosso curso. Então, nós vamos passar por cada um desses, né? Primeiro, a ideia de rede urbana, e aí tem alguns conceitos, né, que eu já estou atrelando aqui a determinados autores que entendo, né, são leituras obrigatórias para passar por essas discussões. O conceito também de desconcentração industrial, e aí tentar diferenciar isso do ponto de vista absoluto e relativo. A ideia de reversão de polarização, da desconcentração concentrada, o desenvolvimento regional pensando no papel do Estado e também o conceito, né, finalmente o conceito de urbanização extensiva. Então, tentar passar aqui por essas ideias básicas e tentar ver como é que a gente pode articular essas ideias e lançar, né, a partir desse conjunto de conceitos aqui, um olhar sobre o território brasileiro. Bom, então começando a falar sobre redes e hierarquia de cidades, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse. Em geral, quando a gente vai trabalhar o conceito de rede urbana na geografia escolar, isso evidentemente tem mudado, mas uma abordagem clássica a respeito do conceito de rede urbana é fazer uma vinculação estrita entre a ideia de rede urbana e a ideia de hierarquia de cidades. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui a legenda do mapa do estudo do IBGE, o REGIC, ele já traz, inclusive, essa perspectiva, né? Então, você teria uma hierarquia de centros e fazendo essa distinção. Então, tem a grande metrópole nacional, depois a metrópole nacional, depois puramente a metrópole, depois as capitais regionais de nível A, B, C, depois centros subregionais, depois centro, até chegar ao nível de centro local. Então, a ideia muito difundida e muito trabalhada na geografia por muito tempo a respeito da caracterização de uma rede urbana seria classificar lugares de acordo com a sua hierarquia. E isso, a perspectiva da hierarquia é só um aspecto do conceito de redes. Esse conceito vem ganhando muita importância nos últimos anos, né? A ideia de trabalhar o espaço na lógica das redes tem ganhado muito destaque. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar traçar aqui alguma delimitação sobre o conceito de redes que pode ampliar a nossa visão e a nossa capacidade de promover análises a respeito do território, usando essa categoria de análise que é tão fundamental, que são as redes. Então, a primeira afirmação é essa, tá? Rede não é só hierarquia. Se a rede não é só hierarquia, do que a gente está falando quando falamos a respeito de rede, tá? Então, vamos falar aqui de dois elementos básicos. Primeiro, né, toda rede precisa ter esses dois elementos básicos. Primeiro, os nós, pontos ou egos, aí vai depender, né, de qual ciência está trabalhando, né, com a ideia de rede. E depois as conexões, ligações e fluxos. Então a ideia é que não existe rede se não existirem esses dois elementos básicos. Um ponto, um ego e os pontos, egos, nós sendo conectados a partir de algum tipo de relação, de fluxo, de ligação. Então, impossível haver rede se esses dois elementos não estiverem presentes. E aí tem uma questão muito interessante a respeito da operacionalização, né, daquilo que a gente chama de análise de redes, é que ela faz uma conexão muito interessante entre a análise individual, ou seja, a análise de cada ponto e das suas características, e uma visão estrutural, né? Então, quando a gente fala de hierarquias, em alguma medida a gente está falando de um tipo específico de rede. Aqui ele está desenhado, por exemplo, né, aqui como uma hierarquia que você tem um ponto, né, pelo desenho já se coloca isso, né, você tem um ponto central que ele se conecta a outro e outros vão redistribuindo aqui, né,
essas conexões, né, e convergem todas para um ponto central, como você pode ter conexões, né, tipos de redes onde todos os elementos estão interconectados, onde não há hierarquia, ou redes extremamente centralizadas, como por exemplo essa, né, onde você tem um ponto central e todos os outros pontos dependem, né, desse único central para fazer a sua conexão com o resto. Então, quando falamos de rede, não falamos apenas de hierarquia, mas falamos de estruturas sociais que se constituem a partir de como os pontos, os nós e, no caso aqui, né, de nosso interesse, as localidades, os lugares, se conectam por tipos variados aqui de ligações e de fluxos. Então, tentar ultrapassar essa ideia básica de hierarquia, né, e conseguir reconhecer a rede como parte desses dois elementos básicos, mas é possível tornar isso um pouco mais complexo e acrescentar ainda outros dois elementos adicionais, que seria o atributo do fluxo, né? Que fluxo é esse? O fluxo de população, o fluxo de bens, as vias de transporte e circulação de bens, ou laços de solidariedade e cooperação. Evidentemente, quando a gente fala de laços no território, todos esses aqui estão colocados, né? E um quarto elemento também, né, que caracterizaria a rede, que é o tamanho desse fluxo, né? Então, dar a esse fluxo uma qualificação em termos de tamanho. Então, por exemplo, fluxos de população podem ser delimitados por tamanho, né? Constituir redes múltiplas ou redes, por exemplo, com uma representação como essa aqui, com linhas mais espessas do que outras, né? Indicando o tamanho dos fluxos. E também a questão da direção. Então, imagine que nessa rede hierárquica aqui, todos esses laços são direcionais e todos fluem em direção a esse elemento aqui, a esse nó. Outra questão que é interessante também é a existência dos chamados buracos estruturais, que são exatamente essas regiões na estrutura em que os elementos estão completamente desconectados. Então você tem aqui, por exemplo, um elemento central, ele faz a conexão entre grupos de elementos, né, grupos de nós, mas entre esses grupos, né, não há qualquer conexão. Então, a existência, né, a formação de uma ligação entre esse elemento e esse aqui, né, transformaria sensivelmente né, as relações aqui nessa rede, né, e romperia com um buraco estrutural. Enfim, então, quando a gente pensa, né, em redes, nós estamos pensando em algo mais amplo, mais complexo, e é exatamente esse tipo de concepção de rede que a geografia tem incorporado nas últimas décadas, no sentido de promover uma visão do que o território tem se tornado na medida em que as tecnologias de informação e comunicação, né, se tornam mais acirradas, que o espaço e o tempo se comprimem por conta, né, exatamente dessa facilidade de estabelecer conexões, né, da importância da circulação de informações. Então, cada dia mais olhar para o território é tentar perceber que tipo de estruturas estão sendo constituídas a partir das relações entre as pessoas e entre os lugares. Então isso evidentemente passa, né, por alguns conceitos que são importantes. Então aqui lembrando, né, da obra do Manuel Castells, por exemplo, que vai tentar fazer a defesa, né, de que a informação, né, a produção da informação, a análise da informação, a circulação da informação tem se tornado um dos ativos mais importantes hoje, mais importantes até do que a existência de recursos naturais, a existência de estoque de mão de obra. Então, enquanto esses elementos são fixos no território, esses aqui são elementos circulantes, né? São elementos que existem, são importantes enquanto circulam, e isso reforça o caráter reticular, né, da estruturação dessas sociedades informacionais. Então, está refletido na demanda por conectar pessoas, conectar lugares, acelerar fluxos, automatizar processos. Então, espaços que estão sem capacidade de gerar fluxos tornam-se atrasados. Então, a constituição das redes também, né, como a gente vai falar aqui também dentro de outros conceitos, é a constituição de novas
exclusões, né? Quanto mais importante se torna estar conectado às redes, né, para que os espaços possam emergir nesse novo tempo, mais complexo fica, né, a situação dos espaços não conectados, né? Então, uma ideia também, né, que difundida pelo Milton Santos, né, esse conceito é dele, né, do meio técnico científico e informacional, é a ideia de que na produção do espaço urbano, cada dia mais, a emergência dessas tecnologias elas vão gerando uma progressiva dependência do homem à técnica, e quanto mais avançada é essa técnica, quanto mais importante, quanto mais complexa essa técnica, mais conteúdo científico ela possui, né? Porque é a ciência que vai, em grande medida, fazer fazer as progressivas alterações na técnica, né? Então, o Milton Santos tenta mostrar, e aí a questão de progresso aqui, né, com todas as aspas possíveis, né, que desde a sociedade agrícola a gente tem trabalhado nesse sentido, né, de conquistar o chamado meio natural, que era um meio, né, onde os homens precisavam lidar com os recursos naturais com pouco conteúdo técnico, e na medida que o tempo passa, né, a conquista do meio natural vai transformando ele gradativamente em meio técnico, né? Então, tanto nos espaços, ainda que sejam espaços de domínio da natureza, né, espaços agrícolas, eles podem ter, né, uma influência forte da sua reprodução a partir da técnica, né? E quanto mais a gente falando, por exemplo, dos espaços urbanos, que precisam de muita técnica para existir, né? Precisa de técnica para permitir as pessoas circularem, precisa de técnica para fazer o abastecimento alimentar, o fornecimento de água, de energia, né? A coleta dos resíduos sólidos, né? Enfim, né? Então você tem todo uma estrutura técnica que precisa existir, funcionar, muito bem articulada para permitir, por exemplo, que o espaço urbano exista, né? E aí, a ideia é que no período atual, esse meio técnico vem progressivamente se tornando esse chamado meio técnico científico informacional, né? Um recobrimento artificial, né, tem se tornado cada vez mais importante para a nossa própria existência, né? Tanto os equipamentos urbanos como esse recobrimento artificial em termos de transmissão de informação, né? E ele é a base necessária para constituir a chamada sociedade em rede, né? Porque nesse contexto, né, cada vez fica mais importante a existência e a articulação, né, das redes no território, né? E aí a gente vai para um conceito também trabalhado pelo geógrafo Roger Hasbach, do território rede, em que ele vai discutir exatamente isso, né, de uma diminuição progressiva da importância da gente olhar para o território a partir de zonas, né, que seria uma regionalização clássica, né? Não que ela não exista, mas a gente discutiu no início do curso, né, muito essa questão da perspectiva da regionalização, de qual seria, né, a visão, as diferentes visões que a geografia construiu ao longo do tempo para promover a regionalização, e nesse sentido vai ficando cada vez mais difícil ou menos útil a gente conseguir fazer a regionalização por zonas, né? Ali agregar os elementos comuns, dividir, separar os diferentes e estabelecer recortes em zona. Cada vez mais os fluxos que são mais importantes, né? Então, aí a gente vai ter o conflito, evidentemente, entre o campo de ação dos agentes econômicos e o campo de ação dos agentes políticos. Cada vez mais os agentes econômicos trabalham na lógica das redes, né? Na lógica de conseguir expandir o seu domínio, as suas conexões para a produção e circulação de mercadorias em uma sociedade em rede, em uma sociedade que não desconhece fronteiras. Por outro lado, os agentes políticos ainda existem e atuam dentro das fronteiras, né? A força dos agentes políticos ainda está
na regionalização em zonas, né? Então, é dentro dos limites territoriais de um país, dentro dos limites territoriais de uma região, que a força desses agentes políticos se coloca. Então, a gente tem sempre esse tensionamento, né? Não tem sido pequeno, né? E a perspectiva dos territórios rede, mais uma vez, ela vai ensejar aí inclusão e fragmentação. Então, quando a gente fala de redes, né? E aí também vale, né, ressaltar o trabalho de um outro geógrafo, Rafestan, que fala dessa dimensão das redes, da dimensão do poder. Redes só existem quando existem relações, né? Como eu coloquei, 2 elementos básicos: pontos, núcleos, nós, e conexões, fluxos, relações. Relações sempre expressam poder. E aí poder não precisa ser visto, né, dentro de uma perspectiva negativa, mas sim da capacidade de um nó da rede exercer influência e controle sobre outros, né? Então, o fato é que a emergência dessas redes, na medida que expressam e reforçam relações de poder, né, elas vão ressaltar velhas áreas de exclusão ou até criar novas áreas de exclusão. E é isso que o Milton Santos propõe quando ele fala, né, no território brasileiro, de que a gente vai ter espaços que são chamados luminosos, né, que conseguiram ser conectados e ascenderam nesse contexto, né, de circulação de informações, pessoas, mercadorias né, e se articulam, né, a essas redes nacionais e globais, e os chamados espaços opacos, né, que já eram desconectados, né, e que agora, com a emergência do meio técnico científico e informacional, ficam cada vez mais excluídos. Então, ao mesmo tempo que a rede promove inclusão, né, se ela não é bem distribuída, né, se a gente olha para isso, né, somente com a perspectiva da integração dos espaços, a gente pode perder de vista que também há fragmentação, também há aumento da desconexão dos espaços, e as pessoas vão ficando cada vez mais excluídas de determinados processos. Então, quando a gente olha para esse todo, né, nós precisamos sempre perguntar questões que são fundamentais: o que é, para quem é, a quem interessa. Então, é importante que a geografia não se furte, né, a fazer esses questionamentos, né, porque senão nós corremos o risco de simplesmente descrever esses processos, né, sem pensar nos agentes, nas suas intencionalidades e nos resultados que esses processos causam, né? E, finalmente, também articulado a perspectiva das redes, a gente tem essa discussão sobre a nova divisão social internacional do trabalho, né? E uma discussão que a gente já fez, né, na aula a respeito das cidades globais, o quanto essa economia informacional ela está reconfigurando os quadros, né, das relações de trabalho em todo o mundo. Então, quando a gente fala de industrialização e urbanização, isso não é mais um aspecto da paisagem das sociedades desenvolvidas, até porque essas sociedades desenvolvidas, em muitos casos, né, já passaram por um processo forte de desindustrialização direcionada, né, para algumas nações em desenvolvimento, mas vivem também um processo de reconcentração de funções de controle, de comando, né, nessa rede de produção e consumo globalizado. Então, enquanto as unidades industriais vão se desconcentrando pelo mundo, o poder decisório se reconcentra nas cidades globais, e isso tanto, né, como a gente falou, tanto tem um efeito que a gente um fenômeno global que a gente pode observar, como também desdobramentos regionais. Então, quando a gente olha para dentro do território brasileiro, a gente consegue ver também, numa determinada escala, esse processo tomando lugar. Bom, e daí então a importância, por exemplo, da gente olhar com muito cuidado e refinar nossa análise a respeito, por exemplo, de um conceito como desconcentração industrial. Então, alguns textos vão discutir isso. Acho que o caso do Rio de Janeiro é um caso bem emblemático, né? Isso está colocado lá no capítulo que trata do Rio de Janeiro. O que vai significar essa redução de alguns indicadores nas grandes cidades?
o percentual da PEA ocupada frente à população economicamente ativa, né? O percentual dela que está nessas metrópoles do Sudeste em relação ao resto do país, a gente vê uma diminuição, o percentual também do valor da produção industrial, o número, né, de unidades produtivas, né, a participação delas no total das unidades produtivas no país. Então, quando a gente seleciona um conjunto de indicadores que podem, em alguma medida, expressar, né, a força, a pujança, o controle das localidades a respeito da concentração do trabalho, né, e da produção industrial, nós vamos observar que a região Sudeste tem progressivamente diminuído a sua participação no cenário nacional. Agora, tem que se tomar cuidado. O que essa análise vai indicar em termos de conclusão? A região Sudeste chegou no seu limite? Por muito tempo se falou de uma depressão econômica no Rio de Janeiro, né, que é a década de 80, 90 no Rio de Janeiro, foi uma década muito ruim, que o Rio de Janeiro passava por uma depressão econômica e é uma coisa que a autora vai trabalhar. Será que são novas centralidades surgindo no território? Então, é preciso olhar para esses indicadores na perspectiva desses processos que a gente está falando aqui. Será mesmo que a gente está olhando para um processo contínuo de surgimento de novas centralidades, desconsiderando o fato de que a desconcentração industrial faz parte de um processo maior, que é exatamente esse processo de desindustrialização de determinadas unidades metropolitanas, espraiamento da produção, mas reconcentração, requalificação dos núcleos urbanos maiores para que eles assumam funções de controle. Então, isso significa que o Sudeste está perdendo a sua capacidade de controle, isso significa que o Rio de Janeiro está passando por uma depressão econômica forte. Então, muito cuidado, né, com essas análises, né, elas precisam considerar esse quadro todo, né, são análises que precisam ser refinadas, né, e é um pouco nesse sentido, né, que os textos vão tentar demonstrar. O fato é que a gente tem um processo cada vez mais importante, olhando para o território brasileiro, de segmentação espacial dos processos produtivos. Então, esse fenômeno, né, o que eu já falei aqui, né, esse fenômeno observado em escala global, que é a desindustrialização, descentralização, concentração dos centros de decisão, também vai ser observado, né, guardada a sua escala, aqui no território brasileiro. Então, e são variadas e complexas as causas, cada uma dessas pode motivar um processo de investigação. Qual é o papel do Estado nisso? Como os investimentos do Estado, a perspectiva de desenvolvimento de um governo ou outro, a forma de organização da estrutura do Estado, a forma de distribuição do orçamento público, como é que essas coisas influenciaram os investimentos em determinadas regiões do Brasil e os projetos que ali se consolidaram para promover essa desindustrialização. Quais são os novos investimentos públicos e privados nos espaços que promovem esse elemento, né? Não dá para desconsiderar, né, a gente já colocou, as chamadas deseconomias de aglomeração. Então, o Sudeste chegou no seu limite, em alguma medida, por conta das deseconomias de aglomeração em determinados espaços, a gente pode dizer que sim. Agora, para onde foi essa desconcentração? Qual é o limite dela, né? Qual é o alcance dessa desconcentração? É necessário pensar. Será que é uma desconcentração que realmente reestrutura o território e cria novas centralidades? Ou ela está criando cidades e regiões? Então, não tem resposta simples, cada caso é um caso, né, e é necessário a gente fazer esse questionamento. Também a gente tem, né, a perspectiva, né, no caso brasileiro, muito importante da exploração de determinados recursos vegetais, minerais e energéticos e de como os investimentos, né, na exploração desses recursos também vêm, nos últimos anos, reestruturando os espaços urbanos que existem em função desses grandes investimentos. Então, enfim, né, são questões importantes aí também a serem consideradas. Bom, então, outro conceito aí que passa por isso, né, é o conceito de reversão da polarização e em articulação com essa ideia, né, de descentralização industrial, esse aqui é mais importante ainda
de tentar desfazer mitos, né? Porque será que a descentralização, a desconcentração industrial reverte polarização? Então, suponhamos aqui, é uma definição livre aqui, né? O que seria uma reversão de polarização? Seria um processo social e econômico em que os polos, nessas localidades, que é uma capacidade forte de atrair, de controlar, vão perdendo gradativamente essa capacidade de exercer influência, né? A polarização, né? Esse efeito de atrair, de controlar, vai diminuindo. Será que isso tem acontecido mesmo? Né? Por conta da análise de determinados indicadores? Será que a diminuição do Sudeste em termos de participação da população urbana indica a reversão da polarização? Será que o fechamento de determinadas unidades industriais indica a reversão de polarização? Indica a mudança né, de polos, né, e da capacidade de atração de outros espaços? Para algumas coisas pode ser, para outras não. Né? Então, determinados mitos dessa reversão precisam ser considerados. Né? A dispersão e a interiorização do crescimento demográfico. Será que isso gera efetivamente reversão da polarização? Crescimento das cidades de porte médio, das capitais estaduais, de regiões metropolitanas fora do eixo sul-sudeste, redução do percentual de população das grandes cidades do sudeste na população urbana e industrial, e por fim também, né, essa questão da taxa, né, de urbanização e industrialização, né, que são aí a redução da participação do sudeste nesses indicadores. O fato é que é o seguinte, a reversão ela deve ser considerada sob a perspectiva da mudança de polaridade. Então, concentrar a população em produção não é tão estratégico quanto concentrar serviços avançados de comando, centros financeiros e difusores de informação. Talvez o espraiamento espacial não tenha tanto poder assim de reverter polarização quando há reconcentração de pontos de controle. Então, a gente precisa sempre balancear a nossa perspectiva na leitura desses indicadores frente ao próprio processo de produção do espaço, né? E tentar reverter, tentar ler além de determinados mitos. Né? Isso não significa que o território brasileiro não está passando por transformações e outros espaços tem ganhado importância e protagonismo. Tá? Então, quando a gente olha, né, para o processo de descentralização industrial, de reversão, né, o chamado reversão da polarização também, a conclusão, né, que a literatura vem apontando é que, sim, efetivamente a gente está observando um processo de desconcentração no Brasil, de descentralização, mas cabe o destaque, é uma desconcentração concentrada. Então, ainda, né, aqui o mapa do Regic, mais uma vez, ainda, né, a gente percebe que mesmo os processos de industrialização, de descentralização da indústria e da própria população, não alcançaram da mesma forma, né, determinados espaços. Então, evidentemente, nesse eixo centro-sul, né, a gente tem aqui uma complexificação da rede urbana, um aumento do número de cidades de porte grande e médio, reestruturando a distribuição espacial da população, os serviços, a produção industrial, mas ainda tem muita diferença, né, entre o que a gente constituiu aqui nessa porção centro-sul do território, na faixa litorânea e no resto do território brasileiro. Então, a desconcentração concentrada que se conecta, em alguma medida, a essa perspectiva de cidade-região, de megalópole, tem que ser considerada, né, e a ideia de reversão de polarização precisa ser relativizada, né, frente a esses elementos. Tá? Bom, pensando aí, né, do ponto de vista do desenvolvimento regional, uma outra questão também que foi, né, colocada nesses textos e, como eu já falei aqui, né, refletir sobre o papel do Estado sempre é importante. Então, pensar em termos de regiões administrativas, né,
Isso no caso brasileiro é fundamental, né? Compreender aí certos processos de interiorização do desenvolvimento, né? Vários deles são efeitos de longo prazo de determinadas políticas estatais, né? Programas de desenvolvimento, atuação de empresas estatais em determinadas regiões, os nossos programas de transferência de renda, que também já tem influência, grandes obras, né, de implantação de infraestrutura, tudo isso aqui, né, especialmente nas regiões, né, de grandes vazios, né, tem um papel fundamental, né? Então, no caso brasileiro, a gente também tem que avaliar aí, né, o papel do Estado na absorção dos riscos para empreendimentos privados, né? A professora Berta Becker, né, ela tem alguns trabalhos interessantes sobre isso, né, mostrando como é que, por exemplo, no caso do milagre econômico, né, o Estado brasileiro fazia essas vezes, né, de tomar empréstimos, né, a juros mais altos, emprestar aqui dentro do país, né, para empresários a juros mais baixos, né, funcionando mesmo como uma absorção de riscos, e aí tentando alavancar, né, o desenvolvimento nacional às custas, né, de desequilíbrio fiscal e tudo mais, e a gente tem aí, né, toda o problema que a gente viu, né, na década de 80 no Brasil, de inflação, decorrente em alguma medida desses processos. Então, assim, o papel do Estado é fundamental, né, a articulação aqui, né, desse nosso capitalismo de Estado com os empreendedores, né, também é tema interessante de ser investigado. E também a questão aí da fronteira, né, como eu falei, a ideia da gente fazer a discussão da fronteira nessa dicotomia entre transição e integração, né? Então, cada vez mais, na medida que avança, né, o processo de urbanização, a constituição de novas metrópoles no território, e avançam para aquilo que a gente enxerga como áreas de fronteira, né, isso é um campo importante, né, de fazer essa discussão. Conceitualmente, na geografia, né, acho que vale a pena, se for, né, pensar nesses processos, tentar ler um pouco e estudar essa questão da diferença entre fronteira e limite, né, o limite mais nesse sentido mesmo, né, da linha de divisão, e a fronteira, né, na perspectiva das áreas de transição, né, a fronteira como zona, né, não como linha, e essa noção de fronteira, no caso brasileiro, né, ela vai restabelecendo aí o chamado mito do arquipélago, tá? Então, no caso brasileiro, por exemplo, na nossa fronteira com os países vizinhos aqui na América Latina, na medida que a gente olha para a fronteira como a fronteira de ocupação, como os espaços, né, os santuários intocados, né, a dificuldade da gente, dos homens invadirem esses espaços e o ocuparem, né, em alguma medida também existe um discurso aí que nos distancia, né, dos nossos vizinhos, e nos coloca fora de uma determinada identidade regional, né, que seria aí fundamental de ser pensado. Então, entendo também que na discussão sobre a Amazônia, sobre Centro-Oeste, né, é importante fazer essa delimitação, né, de que a discussão sobre fronteira aí é uma discussão importante. Por fim, né, o último grande conceito aí que eu gostaria de tentar abordar é a questão da urbanização extensiva. Então, um primeiro elemento importante, né, como a gente já colocou, é essa articulação entre o urbano e o rural, né? Então, para a gente compreender aí esse processo recente de produção do espaço social no Brasil, será que ainda vale distinguir o território entre zonas urbanas e rurais? Em grande medida, o que a gente tem notado é que essa classificação mantém ainda muita força no campo da percepção. Por exemplo, o censo demográfico possui essa questão, né? Se a pessoa declara se ela vive numa área urbana ou rural, e ela é uma questão importante, por exemplo, do campo da percepção, mas cada vez menos usada, né? Vai crescendo no lugar da diferenciação entre urbano e rural, a diferenciação nos núcleos a partir, por exemplo, do porte, né? Então, o que são as cidades até 20 mil habitantes, né? Quais são as características dessas cidades?
e aquelas até 50 mil, e aquelas até 100 mil, entre 100 e 500 mil. Então, esse tipo de classificação por porte dos núcleos é importante e também pelo nível de metropolização, né? E aí, é importante fazer a distinção entre um município de 150 mil habitantes que está conurbado com uma capital, né, está dentro do contexto de uma metrópole, e um município de 150 mil habitantes que não tem nenhuma conexão com outro grande centro. E aí torna-se importante fazer a diferenciação, né, entre os conceitos de cidade e município, né? Então, o município ainda é a questão da zona, né, de uma delimitação física, né, de uma fronteira, inclusive de exercício de poder, né, e poder local, algo que é importante, né, no caso brasileiro, especialmente depois da Constituição Cidadã de 1988, que fez emergir, né, com grande força o poder local. Diferenciar isso do conceito de cidade, né? Muitas vezes a cidade, especialmente no caso da metropolização, né, a cidade em si ela vai ultrapassar, né, o que a gente chama de município, né? Ela vai se constituir em algo muito maior do que o município, com todas essas dificuldades e contradições, né, que se colocam. Então, gestão metropolitana sempre é um problema, né? Exatamente porque trata-se, né, de gerir uma única cidade, né, que está recortada, né, dentro de vários municípios. Então, essa distinção é importante. Nesse contexto, né, de dispersão urbana, né, o conceito de cidade pós-moderna, né, é um conceito interessante. A gente tem aí no texto do livro Revolução Urbana, do Henri Lefebvre, né, esse contraste que ele faz entre esses tipos de cidade, a cidade política, a cidade comercial, a cidade industrial, né, e a cidade pós-moderna, talvez aí com a emergência de um novo tipo de cidade, né, que resulta aí desse processo de explosão da cidade industrial, né. Mas em alguma medida a gente precisa tentar entender esse conceito da cidade pós-moderna até como um avanço, né, em uma virtualidade, né, que o Lefebvre vai colocar, né, uma potencialidade para o futuro, que é a chamada sociedade urbana, né? A cidade pós-moderna, na medida que ela vai constituindo uma sociedade urbana, né, faz sentido o termo cidade-região, né? Ela inclusive ultrapassa as impressões físicas no território, utiliza as redes para estender a sua força polarizadora até lugares distantes e lugares remotos, né? Então, quanto mais eficiente é a estruturação dos meios de transporte, mais distante também ela vai traçar o seu alcance, né, nos movimentos diários de trabalhadores. A gente já tem grandes cidades no mundo que, por exemplo, tem articulados, né, trens de média e alta velocidade com as linhas de metrô. E aí, morar a 100, 150, 200 quilômetros daquele núcleo metropolitano não é tão problemático em termos de deslocamento diário, né? Algo que, no caso brasileiro, talvez só em São Paulo a gente tenha alguma coisa que se aproxima disso, né? Mas o fato aqui também é essa distinção entre o urbano enquanto modo de vida, enquanto lógica de reprodução da sociedade, e a cidade em si, enquanto uma rugosidade que está ali no território, né, enquanto uma impressão física que está no território. Então, vale a pena tentar circular por esses conceitos e problematizá-los, né? O conceito de cidade, o conceito de município, o conceito de urbano, né, que podem ser elementos analíticos importantes, né, no trabalho que vocês forem desenvolver. E eu queria dar um exemplo, né, sobre essa ideia de revolução urbana, de implosão e explosão, a gente fazendo aqui uma navegação pela região metropolitana de Belo Horizonte. Então vou projetar aqui na tela o Google Earth, né? Qualquer um pode acessar aqui essa ferramenta, né? E vamos tentar dar um zoom aqui, né, no município de Belo Horizonte. Uma escolha óbvia para mim, né, o meu município. Então eu já vou direto aqui na zona central de Belo Horizonte, onde Belo Horizonte nasceu e foi projetada, né, a cidade planejada. A gente tem uma avenida aqui que a gente chama de Avenida do Contorno, né? Muito fácil enxergar o traçado dela, né, dentro da cidade planejada. E
dando um zoom aqui forte na chamada Praça da Liberdade, a gente vê a marca da cidade política, né? Desse pequeno núcleo político, né? Aqui muitos desses espaços já foram ressignificados, né? Se tornaram museus, se tornaram ocupados por outras lógicas, né? Dentro já do que a gente chama de cidade pós-moderna, mas está aqui, por exemplo, o Palácio do Governador, vários prédios públicos que ainda estão por aqui, né? Essa cidade cercada, né, e planejada é a cidade também dos monumentos, né? Então a gente tem aqui na Avenida Afonso Pena, que é uma avenida, né, um marco importante, né? A gente tem aqui o Parque Municipal, passando aqui pelo o monumento, né, o obelisco da Praça 7, chegando até a rodoviária, né, que é onde o visitante chega e conhece a cidade. A gente tem aqui também a Praça Raul Soares, né, que é esse centro radial, né, que daqui dispersa, né, as grandes avenidas, né, que conectam a cidade, né. Belo Horizonte, a princípio, estava organizado aí dentro dessa cidade planejada de um cinturão verde, mas a cidade política, né, esse pequeno núcleo político, explodiu, né, formando, né, uma metrópole, né, você vê a mancha urbana de Belo Horizonte, né, hoje já é gigantesca, abarca aqui vários municípios, né, e cerca aí de algo acima de 5 milhões de habitantes. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, né, no prolongamento da metrópole aqui para os municípios de Contagem e Betim, né, aqui seguindo, né, duas avenidas importantes, que é a Via Expressa e a Avenida Amazonas, a gente chega na cidade industrial, que já era, né, também esse espaço planejado, né, e que efetivamente se constituiu como a marca da cidade industrial, né, nas bordas da cidade política, né, e que constituiu aqui uma urbanização importante no entorno dela, né. Então aqui dentro da cidade industrial planejada, né, ela não se conteve só dentro desse espaço, né, mas a gente tem aqui, né, os galpões, as indústrias, né, a gente tem aqui já no Barreiro aqui a fábrica da Mannesmann, né, mas na medida que o tempo passa, né, ela vai se expandindo, né, e a gente chega aqui até o município de Betim, né, com dois grandes complexos industriais aqui, né, que é o complexo, né, da Petrobras, né, a refinaria Gabriel Passos e a fábrica da Fiat aqui junto com ela, né, todo um complexo industrial também de galpões que vai dando apoio a esse espaço, né? A gente tem outros núcleos industriais, né, nas bordas aqui também da região metropolitana, na expansão da cidade inicial, né, mas eu acho que ali já é uma demonstração interessante. E aí, na medida que o tempo passa, né, a cidade vai se ressignificando, né, novos espaços vão ganhando contorno, né, e a cidade, né, como o Lefebvre coloca, ela implode, né, ela volta a reconcentrar funções de controle e comando, né, os espaços, né, de eventos vão se multiplicando, os espaços de encontro vão se multiplicando, e é curioso ver aqui, por exemplo, nas bordas da cidade, né, aqui numa zona de expansão da cidade, né, aqui para a Serra do Curral, né, o bairro do Belvedere, né, onde a gente já tem aqui as marcas da cidade pós-moderna, né, aqui está o BH Shopping e no entorno aqui vão se constituindo, né, tanto núcleos residenciais para a população de alta renda, como também, né, prédios corporativos, centros de controle administrativo. Então essa é a nova cidade que vai emergindo na franja da cidade política, né, e também já em contraste, né, com a cidade industrial que emerge, né? E aqui bem nessa borda a gente vai observando também a emergência, né, dos condomínios para as classes altas, né, dessa desconcentração espacial, né, dos pequenos, desses pequenos e grandes condomínios, né, que vão alcançando
as bordas da cidade, imprimindo aí uma outra lógica, né? Aqui ao longo da BR-040, né? A gente tem vários, né? Tanto conflitando aqui também com as áreas de mineração, né? Que é uma atividade econômica importante aqui na região. Você tem essas áreas de condomínio, né? Que vão se constituindo, né? Condomínios importantes. Bom, então, só um exemplo, né? Belo Horizonte aí uma capital, né? Importante no contexto nacional e que, na medida, né, que o tempo passa, ela vai imprimindo no seu território esses elementos, né? Todos que a gente pode observar, né? Da emergência dessa cidade, região, né? E da sobreposição de todas essas funções, né? A política, a industrial, a comercial, né? E também, em alguma medida, as marcas da chamada cidade pós-moderna, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu queria finalizar, né, a nossa aula com algumas sugestões, né, em termos de programa de pesquisa, de processos, né, de investigação, que considero, né, que podem ser importantes para pensar esse elemento. Então, o primeiro que eu queria propor, né, no sentido aqui até no âmbito mesmo do mestrado profissional, é que vocês possam pensar em divulgação científica, né, pensar nesse conjunto de conceitos, né, em representar esses conceitos, elaborar cartografias, promover análise de determinados dados econômicos e demográficos em uma linguagem acessível ao grande público. Já é um processo, né, de construção de um produto técnico que trabalhe, né, que estruture esses conceitos e faça divulgação científica, né? Um programa de pesquisa que né, sem sombra de dúvida, interessante e muito importante, especialmente pensando, né, no âmbito aí do ensino de geografia para a educação básica. Outro elemento que a gente pode levantar aqui também, né, é do processo de dispersão espacial, da produção e da população, né? Então, alguns elementos, né? Pensar em fatores locacionais, pensar nos arranjos produtivos locais, nesse contraste, né? O conceito que a gente discutiu aqui anteriormente, entre espaços luminosos, espaços opacos, integração e fragmentação, né? Então, quais pode ser que até na região de residência, né, de alguns de vocês e nos espaços que vocês querem estudar, né, esses conceitos possam mobilizar aí perguntas de pesquisa importantes, né? Quanto esses espaços estão efetivamente integrados a esse processo de dispersão, eles estão perdendo, eles estão ganhando, né? Eles estão recebendo, eles estão enviando, né? Como é que isso funciona, né, nos espaços? Essa questão aí, né, da dicotomia rural-urbano e urbano-metropolitano, né, explorar esses conceitos, explorar esses significados, e há muitos campos para essa exploração. Dentro da própria literatura científica, né, a partir do processo de revisão bibliográfica, mas também há elementos, né, dessa discussão e dessa transição, né, de visão e de percepção na produção artística, em pesquisas que podem tentar dar voz a determinados sujeitos, né, e pedir que eles expressem, né, por meio, por exemplo, de história oral ou outro tipo de abordagem, né, alguma percepção a esse respeito, analisando também determinados instrumentos regulatórios, né, e como é que ao longo do tempo esses instrumentos foram transformando a perspectiva, por exemplo, as leis que estruturam a criação de regiões metropolitanas, talvez estudar a própria criação de uma determinada região metropolitana, né, não necessariamente precisa ser as maiores, mas essas menores que foram se estruturando. Então, lá na década de 1990, no início, né, no censo de 91, nós tínhamos alguma coisa em torno de 9, né? Eram 9 regiões metropolitanas no Brasil, agora a gente tem mais de 40, né? A região metropolitana, né? Tem estruturas também, um conceito de colar metropolitano. Então, né, como essas regiões foram criadas, qual a concepção por trás disso, que instrumentos regulatórios, que processos, né, deram origem, né, ao reconhecimento desses espaços como metropolitanos, certamente são pontos de investigação interessantes. A questão das redes, né?
Então, do conceito de redes, pensar em laços de dependência espacial, redes de fluxo, né? Então, estudar diferentes formas de vínculo entre localidades, processos e motivações para a renovação de espaços urbanos, quem são os atores, quem são os grupos excluídos, né? Como que esses processos preservam ou destroem o direito à cidade, né? Para quem, né? Por quem, né? Por meio de quem. Então, pensar, né, nisso também, né, como já coloquei aqui, uma questão muito importante que a geografia precisa ter, né, uma voz e, como já falei, né, também reflexões, né, programas de pesquisa que façam, né, uma investigação do papel do Estado, também dos movimentos sociais urbanos, né, então compreender a produção do espaço urbano a partir de determinados programas governamentais, grandes projetos, grandes investimentos, ou também como resultado, né, da luta urbana, de reivindicações de determinados grupos sociais, né, e que efeitos eles têm na mudança social. Então, enfim, né, óbvio que isso aqui não é exaustivo, né, mas queria deixar aí a sugestão, né, de 5 diferentes caminhos interessantes pelos quais esses elementos, né, que foram discutidos aqui nessa aula e em outras aulas também, podem ser explorados para o caso brasileiro, né? Então, me despeço, né? Então, deixo aqui essa última aula, né? Esperando que esse curso tenha contribuído, né, para o desenvolvimento pessoal de cada um, né, e que possa, né, ter um impacto aí no desenvolvimento dos trabalhos de mestrado. Então, me despeço e a gente se vê, né, na próxima. Um abraço e até mais.